Mais um exemplo, bora trabalhar com a regra do expoente, que é baixo expoente menos 1. Então, se for x elevado a 30, fica 30x elevado a 29. Regrinha do expoente. E qual é a derivada de e elevado a x? Isso que é difícil de lembrar. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. É uma das funções mais clássicas, né? Porque a derivada da função é a própria função. Essa é uma característica bem específica da função e elevado a x. Enfim, o difícil é você lembrar essa propriedade, essa forma. Agora, a regra da cadeia, não. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que fazer a regra da cadeia sem medo, de forma automática, porque é fácil. Qual é a derivada de e elevado a x? E elevado a x vezes a derivada de x, que vai dar 1. E quando você multiplica por 1, não faz diferença. Então, quando você usa cadeia, sempre. Mas se o que está lá dentro for x, a derivada de x não faz diferença, porque vai ficar vezes 1. Então, não é que eu não usei cadeia. Você usou, mas não fez diferença. Então, muita gente acerta a questão sem usar a regra da cadeia. Agora, quando o que está dentro da função não for x, aí a regra da cadeia faz diferença. Mas você sempre usa. Então, a derivada de e elevado aqui está muito bagunçado. Eu vou separar isso aqui em duas colunas. Muito colado isso aqui, tá doido. Sim, tá bem melhor. A aula online é bom demais, né? Rapidamente eu consigo editar o quadro. Se fosse uma aula presencial, eu ia ter que apagar tudo. Só porque faltou espaço. Então vamos lá. Como que você deriva e elevado a x ao quadrado? Aí você lembra, como que deriva e elevado a x? É só repetir, não é? Então, derivado de elevado a x2, você repete e depois deriva o x2, que é 2x. Só isso. Derivado de elevado a x3. Repete, é a regra do E, você repete. Pela regra da cadeia, aí você deriva o que está lá dentro. Derivado de x3, 3x2. Agora eu tenho E elevado a x à quarta. Repete, depois deriva o x à quarta, que é 4x3. Viu como que é simples? A regra da cadeia é basicamente isso aqui. Você deriva o E, depois deriva o expoente do E. Você deriva, depois deriva o que está dentro. Só isso. O difícil é lembrar como que deriva o expoente, como que deriva o E. Beleza. Próximo, E elevado a x à quinta. Repete, deriva o x à quinta. Fica 5x à quarta. Próximo, x à sexta. Repete, deriva x à sexta, que vai ficar 6x à quinta. Tá vendo? Para você passar em cálculo de primeira, você tem que começar a identificar padrões dos exercícios. Eu resolvi com vocês 8 derivadas, né? E elas são muito semelhantes. Quando você faz vários exercícios com o mesmo padrão, você fixa a matéria. Seus estudos rendem mais. E isso te ajuda a passar em cálculo de primeira. Mais uma. E elevado a x elevado a 7. Vezes derivada lá dentro, que é 7x à sexta. Última. E elevado a x elevado a 8. Vezes a derivada de x elevado a 8, que é 8x elevado a 7. Então, galera, perde esse trauma de regra da cadeia. Regra da cadeia é simplesmente derivar e depois derivar o que está dentro. Deriva vezes deriva o que está dentro. O difícil é lembrar as regras de derivação. Então, pare de ficar perdendo o seu tempo com medo da regra da cadeia. Tenta arrumar uma forma de decorar. Tem mais de 30 regras de derivação. Regras diretas. Como deriva o arco secante? Como deriva ln? Como deriva log de x? Como deriva 10 elevado a x? Isso que você tem que saber. E a fórmula é decorar e usar muito para praticar. Agora, a regra da cadeia, ela não é uma regra direta. É uma regra estrutural. Deriva, depois deriva o que está dentro. Regra da cadeia é fácil. O difícil é lembrar as mais de 30 regras de derivação.